Bom dia. Prefeita e ex-prefeito são condenados por improbidade administrativa. Você vai saber mais sobre o mutirão do imposto que acontece em São Luís. No estúdio vamos falar de sobrepeso das crianças. E mais, menina de 7 anos faz sucesso nas redes sociais após postar um vídeo realizando manobras de skate. Hoje é 10 de setembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E o Désio Gonçalves de Oliveira, ex-prefeito de São Pedro da Água Branca, foi condenado por improbidade administrativa. A condenação inclui ainda a perda da função pública, caso ainda esteja sendo ocupada. De acordo com o Ministério Público, o Désio Gonçalves teria aplicado irregularmente os recursos de convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Educação para aquisição de material didático, no valor de R$ 85 mil, quando exercia o cargo. Ele deixou de apresentar os documentos de comprovação das mencionadas despesas aos órgãos competentes. E condenada também Gleide Lima Santos, prefeita de Açailândia, por atos de improbidade administrativa. Além dela, o marido e o assessor técnico comissionado da prefeitura. De acordo com a denúncia do Ministério Público, máquinas da prefeitura foram utilizadas na recuperação de estrada e na terraplanagem de terreno em uma fazenda. Segundo a promotoria, o prejuízo aos cofres públicos passa de 160 milhões. Para o MP, a gestora violou os princípios da administração pública, da moralidade e impessoalidade, tendo se beneficiado de maneira ilícita com a utilização de máquinas e funcionários pertencentes ao serviço público municipal. E agora a gente fala de economia. A Bovespa teve queda de 0,22% aos 46.657 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve queda de 0,51%, cotado a R$ 3,79. O peso argentino teve queda de 1,2% e vale 40 centavos. O euro também teve queda de 1,15%, cotado a R$ 4,23. E olha, mais de 100 cidades brasileiras devem participar de mais uma edição do Feirão do Imposto. O evento será uma espécie de conscientização da população sobre a alta carga tributária. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes sobre esse evento. Eduardo, qual a dica aí para diminuir essa alta taxa de impostos, sendo que a gente não tem, infelizmente, nem retorno de tudo que a gente paga? Bom dia. Olá, muito bom dia, Eliane, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Você falou uma coisa aí que é primordial, muito importante, viu, Eliane, que é justamente aí a falta de aplicabilidade desses impostos, dessa alta carga tributária que é paga aí pelos brasileiros, mas a gente não vê o retorno, não vê aí esse retorno em serviços públicos, até as manifestações não só aqui no Maranhão, mas por todo o Brasil, por conta justamente da falta de retorno de serviços públicos em diversas áreas, saúde, educação, segurança, transporte público, enfim. Mas falando agora sobre esse feirão do imposto, que também vai acontecer aqui na capital São Luís. Eu vou conversar agora com a Jaqueline Muxerec, que é vice-presidente da Associação de Jovens Empresários aqui do estado do Maranhão. Jaqueline, então vamos fazer logo um convite para o pessoal, esse feirão acontecendo, que dia, a partir de que horas e onde é que vai ser o ponto de concentração. Muito bom dia a você. Bom dia, Eduardo, bom dia aos telespectadores. Feirão do Imposto acontece no próximo sábado, dia 12, das 7 da manhã às 11, onde a Associação dos Jovens Empresários vai realizar uma ação com a venda de combustível sem o valor do imposto. Ou seja, lá no Coajap, no posto BR do Jacaré Home Center, a gente vai estar vendendo, ao invés de R$ 3,19, o combustível litro a R$ 1,60. Né? Então, essa é uma ação de conscientização que a AGE de todos os estados brasileiros desenvolvem, para mostrar ao consumidor e conscientizar sobre a quantidade de impostos que ele paga e como seria bom se a gente pagasse menos, né? Ou pelo menos, como você bem frisou, tivesse uma aplicabilidade melhor desse valor de imposto que pagamos. Pois essa ação já vem sendo desenvolvida há alguns anos, não é isso? Isso, a CONAGE, que é a Confederação Nacional, desenvolve há 12 anos. A AGE acompanha, né, no mesmo período o desenvolvimento, e Imperatriz também vai se mobilizar aqui no Maranhão e vai realizar uma feira de produtos no centro da cidade de Imperatriz sem o valor do imposto. Então já é uma ação tradicional e é uma ação de conscientização. O objetivo maior não é vender o combustível.
O combustível vendido é uma forma da sociedade ver como seria maior o consumo, maior a demanda se a gente tivesse um valor que desse mais acesso à população. Combustível agora que foi um dos produtos que teve um aumento muito grande neste ano e tem pesado no bolso do consumidor. Agora tem outros produtos também, como você falou, Jaqueline, sobre essa questão de conscientização. Tem outros produtos também e as pessoas não têm ideia do tanto que vai de imposto para o governo, não é isso? Isso, o combustível, que é o produto que a gente vai estar comercializando, é tributado em 53%. A gente tem outros produtos da cesta básica, por exemplo, que é o feijão e o arroz, 25%. A água mineral, 44% de impostos. Achocolatado, 38%. Então, assim, tudo que a gente consome, a gente paga imposto. Quem é empresário, quem é autônomo, quando faz um serviço, paga imposto. Então, a gente paga imposto o tempo todo, né? A gente, enquanto jovem empresário, enquanto cidadão, a gente não quer diminuição, a gente não quer que seja retirado, a gente quer aplicação, né? Em outros países, a gente vê que a segurança, a educação e a saúde são serviços de qualidade e a população não precisa tirar do bolso para ter esse serviço, né? A gente quer isso, a gente sonha com esse modelo, né? E lutamos por isso. Tá, então, em relação à questão da diminuição de imposto, não seria muito por isso, a questão do feirão, mas seria mais essa ação que está sendo realizada, seria mais para conscientização mesmo das pessoas que forem até lá. Claro, vão aproveitar a diminuição, a redução no valor do preço do combustível, mas também conscientizar essas pessoas, não é isso? Isso, é uma ação de conscientização. E claro, quem aproveitar vai ter um produto por um preço menor. Lembrando que são 20 litros por carro, 5 litros por moto. Normalmente a fila ela se forma muito cedo, o abastecimento começa às 7 da manhã, mas o pessoal já madruga lá, ficam filas quilométricas. A gente vai ter apoio aí da SMTT para estar organizando o trânsito. E 20 jovens empresários estarão lá fazendo também esse apoio e numerando todos os 220 veículos que serão abastecidos neste sábado. Todos os anos é isso, é uma prova da situação econômica do próprio país, não é isso? É verdade. Na verdade, a gente, como já frisamos aqui, nós pagamos imposto o tempo todo. Então, é uma temática que a gente sempre tem que trazer em pauta, sempre tem que trazer em discussão. Porque se ele fosse melhor aplicado, seria melhor para todos, tanto para o governo, como para o cidadão, como para o empregador, como para o empregado. Então, a gente tem que mostrar, né? Enquanto entidade de classe representativa, um dos objetivos é exatamente conscientizar. E quando a gente tem uma entidade que a gente reúne jovens empresários, ou enfim, qualquer entidade de classe representativa, ela tem essa obrigação realmente de trazer esses assuntos de interesse da população. Então, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Jaqueline Muxerec, vice-presidente da Associação de Jovens Empresários do Estado do Maranhão. Voltamos com você, Eliane. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Jaqueline. É isso mesmo que a gente quer, aplicação. Se tivesse um retorno, principalmente na saúde, na educação, isso seria importante, sem dúvida. Obrigada mais uma vez pela participação. E olha, as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, começam hoje e vão até o dia 30 de setembro. A taxa custa R$ 20 e o prazo para pagamento é no dia 1º de outubro, nas agências ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil. A instituição oferece 4.320 vagas para ingresso nos cursos de educação profissional técnica de nível médio em 2016. A prova vai ser realizada no dia 29 de novembro de 2015. E olha, a seguir no estúdio vamos falar sobre o sobrepeso das crianças. Segundo pesquisa, o Brasil é o país dos gordinhos. Agora são 7h40, eu volto já. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Uma massa de ar seco continua atuando em grande parte da região. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte ao longo do dia. Vamos às temperaturas. Em Itapecurumirim, Bacabal e Barreirinhas, a máxima é de 34 graus. Em Barra do Corda, Imperatriz, a máxima é de 39. Em Pinheiro, a máxima é de 34. Em Caxias e Barão de Grajaú, a máxima chega aos 38 graus. Em São Luís, os termômetros oscilam entre 24 e 33 graus. E olha, uma pesquisa internacional mostrou que crianças brasileiras estão se movimentando pouco e também dormindo menos. 45% desses meninos e meninas estavam acima do peso. As crianças ficaram em segundo lugar em obesidade e perderam apenas para a China e Estados Unidos.
A Nívia até tenta controlar, mas na hora que entram numa praça de alimentação, os filhos correm para a fila da lanchonete que só vende fast foods. Não usa muito fast food lá em casa não, porque eu não gosto. Uma vez por mês a gente abre uma sessãozinha e ele vem e come. O Caio não esconde quando pergunto qual a comida que ele mais gosta. Pizza, pepperoni e frango. Uma pesquisa internacional divulgada recentemente faz um alerta importante. As crianças brasileiras estão entre as mais gordinhas do mundo. Estima-se que nos últimos 30 anos a obesidade infantil e também nos adolescentes triplicou. Isso se deve principalmente a maus hábitos, como, por exemplo, o consumo de alimentos industrializados e também a falta de exercícios físicos na rotina desses jovens. Mas como evitar que os mais novos caiam na tentação da má alimentação? Os pais têm papel fundamental nessa reeducação do cardápio dos filhos. Começa de casa, mas a gente tem que estender para a escola. As escolas também têm que nos ajudar a reeducar essas crianças, exigindo que os pais tenham lanche saudável. No lugar de ter aquele um dia de lanche saudável na escola, que tenham semana inteira de lanches saudáveis e tirar um dia para a guloseima, para a gordice, que é um termo que está sendo muito utilizado hoje nas redes sociais. Mas até eles, os pais, acabam não resistindo ao hambúrguer e uma batata frita. Aí surgem as justificativas. A alimentação dele é super balanceada, só que a gente aproveita de vez em quando, tira um dia no mês para fazer um lanchinho assim com ele, para ele participar assim também do movimento, não ficar só em casa, entendeu? A obesidade deve ser encarada com seriedade e preocupação. A nutricionista orienta que é preciso saber identificar quando algo não anda bem com o corpo da criança. Temos que observar principalmente com relação à roupa. A roupa ela é feita com a faixa etária certa para aquela criança. Certo? Tudo bem que tem a questão do biotipo, que umas crianças são um pouquinho maiores do que as outras são menores, mas o nosso primeiro ponto de alerta é esse: se a roupa não serviu na criança, se uma criança de 4 anos está vestindo 6, já é um grande sinal de alerta. Então vamos procurar, se você precisa do encaminhamento para ir para o nutricionista, vá ao seu pediatra, peça ao seu pediatra que ele lhe encaminhe, porque o profissional certo para falar de alimentação não é o pediatra, é o nutricionista. E sobre a saúde das nossas crianças, eu converso agora com a endocrinologista pediátrica Débora Lago. Ela falou que é a nutricionista que é o profissional certo, mas o endocrinologista também tem todo esse acompanhamento, principalmente relacionado à obesidade. Aí a gente fala de obesidade, o que está acontecendo? Por que essas crianças estão ficando obesas cada vez mais cedo, hein, Débora? Bom dia. Bom dia para todos. A obesidade ela é uma doença crônica, um problema sério de saúde que a gente enfrenta atualmente. Mais de 33% das crianças têm sobrepeso, têm obesidade. E o fator inicial disso tudo é a introdução alimentar com o erro alimentar de muitos produtos industrializados, de refrigerantes precoce. Os pais já estão começando errado, então? Começando errado. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, em parceria com o IBGE, demonstrou que 60% das nossas crianças menores de 2 anos de idade introduzem bolos, bolachas, biscoitos e 30% já tiveram contato com refrigerantes e sucos industrializados. E além disso, a gente sabe que 80% das crianças que são obesas hoje serão obesas no futuro. Ou seja, de 10 crianças entre 10 e 15 anos que são obesas hoje, 8 serão obesas no futuro. Não vão conseguir, então, diminuir esse peso, mas por que, então? Se não houver uma reeducação dos hábitos, uma mudança alimentar, com uma inserção de atividade física, não conseguirão reduzir esses hábitos. Infelizmente, numa época que se joga muito computador, muito videogame, que ficam horas e horas de frente para o computador, isso se torna bem mais complicado. Bem mais complicado. Esses produtos industrializados, eles são responsáveis não só pela obesidade, como pela maior prevalência de hipertensão, diabetes, dislipidemia, alteração do colesterol nas crianças. E, além da qualidade da nossa alimentação, nós temos que nos preocupar também com a quantidade de atividade física no dia a dia das crianças. Então, prezar mais por atividades em grupo, por
jogar bola, Isso é pular importante. corda, brincadeiras realmente de criança. Porque aí quando a gente fala de atividade física, as mães, os pais que estão assistindo agora o Bom Dia Maranhão podem pensar, mas eu não tenho como levar meu filho a uma natação ou a uma academia. Mas não é desse tipo de atividade que a gente está falando. A gente está falando dessa atividade mesmo de botar a criança para brincar. Isso, a atividade física desportiva. Uma atividade física programada, ela é importante, principalmente naquelas crianças que já têm a obesidade. Mas naquelas crianças que estão tentando evitar a obesidade, a atividade física desportiva, que é aquela de brincar, de dar preferência a caminhar, por exemplo, você tem a oportunidade de ir para a escola ou ir a algum lugar caminhando, fazer isso aí já conta muito, faz muita diferença na vida da criança. E diminuir também as horas da criança. Eu sei que às vezes é uma praticidade para os pais, né, que estão muito ocupados, sobrecarregados, mas tirar um pouco a criança da frente do computador, deixar um pouco a criança algumas horas sem jogar o videogame, também pode melhorar. Né? Essa questão das horas de videogame é uma coisa que já se foi falada bastante até, que o ideal é que as crianças passem menos de 2 horas diárias na frente de computador, videogame, televisão. E a gente sabe que isso não acontece. Em média, as crianças têm passado 6 horas ou mais na frente desses dispositivos. E o filho também, os filhos, eles acabam sendo uma grande influência dos pais. Então, se na mesa, se eles olham os pais se alimentando mal, de maneira errada, eles também acabam se alimentando. Com certeza. Ingerindo refrigerante, se o pai toma refrigerante, o filho também vai tomar, fica bem complicado. Sim, bem complicado. Nós, pais, educadores em saúde, nutricionistas e pediatras, somos os responsáveis pela introdução alimentar dessa criança, pela orientação de como deverá ser feito. O pai é o exemplo da criança. A criança não faz o supermercado. Exatamente, não faz. Quem faz o supermercado são os pais. Então, evitem produtos industrializados, refrigerantes, essas guloseimas em casa. A gente sabe que a criança vai em alguma festinha, vai em algum aniversário, vai chegar um momento social que não vai ser possível de evitar que ela consuma aquele produto, aquele tipo de alimento. Mas na sua casa, quem faz a regra é você. Perfeito. Olha, minhas filhas não tomam refrigerante, não entra refrigerante na minha casa. E aí você fala dessa questão do hábito alimentar. A criança vai comendo besteiras, bobagens, vai engordando, e os pais às vezes não percebem. Às vezes são os últimos a perceber, as pessoas que estão de fora que conseguem enxergar melhor. Verdade. Qual é o momento que os pais devem ligar o botão de alerta, assim, olha, esse é o momento que eu devo procurar um endocrinologista, que eu devo levar meu filho ao médico? Esse momento realmente eu prefiro dizer que é precoce. É bem cedo, no momento em que a criança vem ganhando um peso excessivo. Isso, todas as crianças devem fazer um acompanhamento de rotina com o pediatra, com o seu pediatra, e o pediatra consegue identificar o momento em que aquela criança está saindo do gráfico de crescimento. Isso quer dizer que ele está passando da curva de normal para sobrepeso e logo em seguida para a obesidade. Então, esse momento consegue ser identificado com o próprio pediatra geral. Nesse momento, é o momento de que, se realmente não tiver uma mudança no hábito, ele precisa procurar um especialista, precisa consultar um endocrinologista pediátrico. A questão de dormir também é algo importante, dormir bem, por exemplo. As crianças têm dormido muito pouco, porque exatamente também por isso a gente acaba voltando na questão de horas de frente para o computador. Isso também interfere, não é? Também interfere. Isso é uma coisa que precisa ser feita uma higiene do sono na casa. Também faz parte da casa. Sim. Porque a criança, ela deve ir dormir cedo. Ela não deve dormir, ela não tem como dormir, acordar mais tarde, porque em geral vai para a escola, tem várias atividades. Mas ela deve dormir mais cedo. Numa casa que fica acordada até meia-noite, luz, vários estímulos visuais, vários estímulos sonoros, a criança não vai conseguir dormir cedo. Sim. Então, isso também é importante. A quantidade e a qualidade do sono é importante não só para o crescimento normal da criança, como a gente já sabe, mas reduz o risco de obesidade também. E o papel da escola nesse processo? A gente sabe que, lógico, os pais eles têm uma responsabilidade muito grande, mas às vezes tem crianças que passam muito tempo na escola, crianças que não estudam só pela manhã, e sim durante o dia inteiro. Qual a responsabilidade, qual o papel da escola nesse processo, doutor? Então, o papel da escola é muito importante. Nas escolas estaduais, do governo, em muitos casos realmente tem uma nutricionista e já está se tentando fazer um trabalho de reeducação nessa alimentação. Infelizmente, a gente sabe que isso não é a nossa realidade, que não acontece com frequência da alimentação da escola ser correta. E aí eu acho que é importante a participação dos pais. Vá na escola do seu filho, converse, se informe, tente melhorar
como está lá. Tente ajudar nessa modificação. Existem alguns manuais do próprio Ministério da Saúde, inclusive tem um manual lançado recente, que são os 10 passos da alimentação saudável, é disponível para qualquer pessoa lá no site do Ministério da Saúde, tem a respeito da introdução alimentar correta, tem a respeito de receitas corretas para a alimentação da criança. Então, a escola é responsável, mas a escola também precisa da ajuda dos pais e responsáveis pelas crianças. Os pais, nesse processo aí, são importantes, muito importantes, né? Com certeza. Porque como você falou no início, que uma grande parte dessas crianças podem se tornar adultos obesos também. Mas aí se o pai começar desde já uma reeducação alimentar, essa situação pode mudar. Com certeza, uma mudança do estilo de vida é o principal. E o foco não é a perda de peso em si, ou a redução do índice de massa corporal. O foco é uma reeducação e modificação dos hábitos de vida, porque isso vai fazer com que no futuro a criança, o adolescente, o adulto já saiba como tem que se alimentar e saiba que tem que ter um hábito de vida saudável. Ok, eu conversei com Débora Lago, endocrinologista pediátrica, mais uma vez. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, viu? Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Bom dia. Bom dia. E olha, a seguir, uma garotinha de Imperatriz faz sucesso em rede social após postar vídeo realizando manobra complicada de skate. Agora são 7h55, eu volto já. E olha, em Imperatriz, uma menina de apenas 7 anos tem feito sucesso nos últimos dias em uma rede social. Apaixonada pelo skate, ela publicou um vídeo mostrando suas tentativas em completar uma manobra bem difícil em uma escadaria da cidade. Além da persistência da jovem Raíssa Leal, o que chamou a atenção dos internautas é que ela está vestida de fada. O vídeo foi visto mais de 5 milhões de vezes e compartilhado por mais de 72 mil usuários do Facebook, inclusive pelo campeão mundial de skate, o americano Tony Hawk, que parabenizou a garotinha em sua postagem. Parabéns aí. Olha, e agora a capital maranhense está sediando o Festival de Folclore. 5 delegações internacionais, 2 nacionais e 6 grupos maranhenses participam da 2ª edição do Festival Internacional de Folclore, com programação na Praça Maria Aragão, Shopping da Ilha, Teatro Arthur Azevedo e Praça Nauro Machado. Os grupos convidados vieram de países como México, Peru, Estados Unidos, Itália e até África do Sul, e dos estados do Pará e também do Ceará. Vale a pena conferir, né? E olha, a Imperatriz prepara a maior feira de produtos e serviços da região sul do Maranhão. É a FECOIMP. Em clima de contagem regressiva para mais uma edição da Feira do Comércio e Indústria de Imperatriz, a FECOIMP, a organização do evento promoveu um café da manhã. Esclarecendo algumas dúvidas, alguns detalhes com relação ao horário de funcionamento e do planejamento da feira. Então é mais ou menos um fechamento da feira. O evento também foi uma oportunidade de expositores saberem mais sobre o evento e as novidades para este ano. Para fazer a entrega das credenciais, identificar os principais pontos que os expositores precisam observar, questão de segurança, organização, limpeza da feira, para que a gente possa realizar uma feira brilhante mais uma vez aqui em Imperatriz. Este é o primeiro evento antes da realização da feira. O Café da Manhã faz parte da programação da FECOIMP, que em 2015 comemora 15 anos. A FECOIMP traz essa oportunidade de entrar realmente no âmbito das empresas, né? Eventos corporativos, eventos empresariais. A FECOIMP 2015 será realizada entre os dias 16 e 19 de setembro. Ao longo dos anos, a FECOIMP já atraiu 1.500 expositores e 360 mil visitantes. Quem já está acostumado a aproveitar os benefícios da maior vitrine de negócios da região, destaca a importância do evento. Ela é uma feira regional e que faz parte do calendário nacional, onde há uma amostra de produtos e serviços da região. Então, ela tem essa capacidade de, mesmo em momento que nós atravessamos na economia, mas o crédito que o empresariado local dá a esta feira. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.